terça-feira, como tem sido habitual, a sessão do Conselho de Ministros. Vamos, neste momento, acompanhar as decisões tomadas. Infraestrutura, organização e ordenamento territorial, governação, paz e segurança e o último pilar da sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas e economia circular. Importa ainda, em termos de fundamentação, destacar que este instrumento desempenhará um papel vital na construção de um futuro próspero, equitativo, para todos os cidadãos, pois orienta as políticas públicas, promove a coordenação e coerência e ainda faz o alinhamento dos objetivos de longo prazo, atrai investimentos e também foca as questões referentes à sustentabilidade. Importa igualmente fazer referência que a revisão da Estratégia Nacional de Desenvolvimento foi lançada por Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, em 2021 e passou por várias etapas em termos de preparação, desde a auscultação a nível nacional e envolveu todos os segmentos da sociedade. Fundamenta-se igualmente o enquadramento nas questões conjunturais e estruturais do país, o alinhamento com o Sistema Nacional de Planificação e, igualmente, os compromissos que nós temos a nível internacional. Por isso, vai permitir e garantir que todas as políticas e programas estejam em conformidade com a lei vigente. Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que aprova o regulamento da Lei número 6/2023, de 8 de junho, a Lei de Investigação em Saúde Humana. O regulamento estabelece os procedimentos para autorização, realização, monitoria e fiscalização na atuação de entidades intervenientes de investigação em saúde humana, em conformidade com a legislação nacional e padrões de boas práticas internacionais. Aprovou ainda o decreto que aprova o regulamento para a gestão colaborativa nas áreas de conservação. Este regulamento define as regras para o estabelecimento de parcerias de gestão colaborativa entre o setor público e o setor privado, as comunidades locais, para a gestão das áreas de conservação no modelo de parceria sem fins lucrativos para um desenvolvimento sustentável. Aprovou ainda a resolução que ratifica o acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República Democrática e Popular da Argélia sobre a isenção de vistos para os titulares de passaportes diplomáticos ou de serviço, assinado a 29 de fevereiro de 2024 em Argel, República Democrática e Popular. O acordo fundamenta-se no interesse das partes de reforçarem as relações bilaterais, facilitando e simplificando a circulação dos seus nacionais e titulares dos passaportes acima referidos. O Conselho de Ministros aprovou ainda a resolução que aprova o cenário fiscal de médio prazo para o período 2025-2027. O cenário fiscal de médio prazo 2025-2027 é um instrumento orientador da política fiscal, visando a materialização do programa quinquenal do Governo e, neste contexto, prevê a diversificação das fontes de financiamento, a consolidação e otimização das despesas públicas, maior controle dos riscos macrofiscais e também a promoção do crescimento econômico, visando assim a estabilização do nível de endividamento interno.
Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre a 10ª edição da Feira Internacional do Turismo, FICANI, que terá lugar de 8 a 11 de agosto de 2024. Foi informado que todo o processo de preparação decorre sem sobressaltos, com vista a promover o turismo moçambicano, atrair mais visitantes e, consequentemente, maior investimento para melhor coleta de receitas públicas e contribuição deste setor importante na economia nacional. Foi informado igualmente sobre a preparação da participação de Moçambique na Expo 2025 Osaka, Japão, com vista a avaliar o estado de preparação e que está a evoluir de forma satisfatória. Foi informado ainda sobre o projeto transfronteiriço de abastecimento de água às vilas municipais de Namaacha e Lomacha, cuja cerimônia de lançamento teve lugar no dia 6 de junho corrente e que tem a finalidade de prover água potável às populações das vilas fronteiriças entre os 2 Estados-membros da SADC, neste caso, Moçambique e Malau. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Digo Moçambique e Eswatini, no caso. Muito obrigada pela atenção dispensada. Excelência, muito obrigada. Vamos abrir espaços para, havendo jornalistas colocarem questões, já temos um pedido da RTP. Por favor. Muito obrigada. Amiga RTP, eu tenho 2 questões. A primeira tem que ver com os antigos agentes da secreta moçambicana que ameaçam pegar armas. No primeiro momento que a ministra dos combatentes devia abster-se do assunto, acharem que constitui uma barreira ou uma interferência. Até que ponto, como é que o governo apoia esta informação e o que sabe o governo acerca das negociações entre as partes envolvidas? A segunda questão tem que ver com, passam já 2 semanas desde que o governo recomendou a suspensão imediata da resolução que vetou o aumento dos serviços das telecomunicações. De lá para cá, está a acontecer. Obrigado. Sim. Boa tarde, Dário Costa, STV. A primeira pergunta tem a ver com os manifestantes do SNASP. Qual é a reação do governo em relação à ação da polícia face aos jornalistas? Uma foi detida e depois a câmara da STV também foi arrancada. A outra pergunta tem a ver com o livro escolar. Nós estamos a fechar o primeiro mês do segundo trimestre, as crianças ainda não têm livros e também gostava de saber quem está a financiar a produção dos livros da primeira, segunda e terceira classes, quando é que efetivamente esses livros vão chegar ao país e também quando é que o governo financiou para a produção dos manuais e dos Lembrar cadernos. que é briefing da sessão do Conselho de Ministros. Sim, e dos cadernos de atividade. A outra questão tem a ver com mesmo a brutalidade da polícia. Tem um vídeo a circular, é um muito. Colega da STV, eu vou pedir, uma senhora que para dar espaço aos outros, já Sim, colocou cerca de 5 questões. Estou mesmo a fechar. Qual é o outro colega que quer colocar alguma questão? Estou mesmo a fechar. Não, já está. Já teve espaço para 5 questões. Em uma colocou 4. Excelência, são as questões que temos. Obrigada. Bom, muito obrigada. Com o devido respeito, gostava de repisar em vários momentos desta comunicação à imprensa. Temos nos referido que somos porta-vozes da sessão do Conselho de Ministros nos termos da agenda que foi aprovada e nos termos do comunicado de imprensa que nós passamos aqui. E nesses termos, apenas poderia me referir relativamente a um ponto que foi muito bem divulgado a nível da comunicação social sobre a revogação
da resolução das tarifas das comunicações, que neste momento o Instituto de Comunicações de Moçambique está a trabalhar com as operadoras para a efetividade dessa medida e creio que em momento oportuno será comunicado o início da sua implementação efetiva. Relativamente às outras matérias, como não fazem parte deste comunicado, não iria me debruçar sobre as mesmas, pois não foram matérias discutidas na presente sessão do Conselho de Ministros. Então, quero agradecer a sua pertinência, no entanto, não poderei dar alguma informação a seu respeito. Obrigada. Senhor Ministro, esta estratégia de 2544 tem assim um orçamento global que isso vai representar? Relativamente à orçamentação, como sabemos, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento é um instrumento macro. Com base nesse instrumento serão elaboradas várias estratégias setoriais e essas estratégias é que trarão as ações concretas a serem implementadas ao longo desse período e daí que o orçamento referente à sua implementação advirá das estratégias e políticas e também os programas setoriais que serão elaborados durante este período para sua efetiva implementação. Então, ele apresenta apenas o quadro macro de desenvolvimento, os pilares, os fatores críticos de sucesso, com base naquilo que foi a avaliação feita da estratégia anterior e apresenta aquilo que são as linhas de desenvolvimento. Então, as políticas, estratégias, programas a nível setorial irão efetivamente avançar as ações concretas e essas ações serão orçamentadas para que os planos econômicos e sociais anuais possam refletir aquilo que são as linhas de desenvolvimento de Moçambique. Muito obrigada.